chegou agora, o nosso entrevistado da semana é o Dr. Nilson Calamita Filho, e ele está falando sobre dúvidas de pediatria. Aquelas dúvidas que toda vez a gente vai no consultório e é tanta coisa que às vezes a gente acaba esquecendo de perguntar. Dr. Calamita, como a gente estava falando, chega a hora, após os 6 meses, o bebê começa a experimentar outros alimentos, fora o leite materno. E aí sempre tem aquela pergunta: ai, meu filho não come direito, meu filho não come esse alimento, meu filho come na hora errada, ele não almoça direito. Como é que isso acontece? Isso é uma pergunta interessante, porque 80% das consultas as mães falam sobre esse problema. Mas a gente quer que os filhos comam, né? Querem. Agora, só voltando um pouquinho o que você falou, é importante a mãe, o pai, quando vão no pediatra, antes de ir no pediatra, pegar um papel, escrever todas as perguntas, porque senão chega na hora ela acaba esquecendo, então ela tendo escrito fica mais fácil, ela vai perguntando e você vai respondendo. Acho que a criança, ela não tem tanta doença, né? Mas o pai e a mãe que querem... Tem dúvidas, né? Então, levando por escrito, ela não vai esquecer de perguntar nada. Mas com relação à alimentação, a partir do 6º mês, normalmente a gente inicia a alimentação do bebê, que vai ser basicamente o suquinho de laranja por volta das 9 horas da manhã, uma papinha de legumes às 11, 4 horas depois uma papinha de frutas, 4 horas depois o jantar, que seria a papinha de legumes. Então é muito importante a educação alimentar, o horário. As crianças não comem 90% por problema de educação alimentar, ou seja, horário. A criança pequenininha mama de 3 em 3 horas, em média, e a criança vai crescendo um pouquinho maior, ela come de 4 em 4 horas. Então ela tem que acordar. É muito mais fácil acordar uma criança do que fazer ela dormir. Fazer ela dormir, você tem que cantar, fazer até ela dormir. Acordar, você fala, vamos, acorda, abre a janela, acende o abajur e a criança acorda. Então você tem que acordá-la no horário de forma que ela, por exemplo, tome leite às 7h30 da manhã, tome o suquinho de laranja às 9h30, que é 2 horas depois, o almoço às 11h30, ou seja, do leite ao almoço tem que ter 4 horas, depois 11h30 às 3h30 da tarde vem a papinha de fruta, ou seja, do almoço até a fruta tem que ter 4 horas, e da papinha de fruta até o jantar, às 19h30 tem que ter 4 horas. Agora, uma criança que acorda às 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, toma mamadeira, toma leite, ela não vai almoçar às 11 e pouco. Por quê? Porque ela comeu, é a mesma coisa que nós. Se você tomar um café da manhã às 10h30 da manhã, se servir um almoço às 11h30, você fala, obrigado, eu estou sem fome agora. E a criança, assim, é importante educação alimentar, ritmo. Não pode ter dó de acordar a criança tem que ter hora de acordar, desde cedo. Hora de acordar, hora de alimentação. E quando uma criança pede um alimento fora do horário, você dá um brinquedo, chama ela na rua, mostra alguma coisa, tira da cabeça dela comer aquela bolacha fora de hora, aquele Danone fora de hora, aquele alimento fora de hora, para que ela possa entrar no ritmo, e entrando no ritmo não tem erro. Ela vai comer muito melhor. Lógico que existem crianças que são mais comilonas, como tem adultos que comem mais, tem crianças que comem menos, depende da estrutura física. Uma criança que tem ossos grandes, estômago grande, vai comer muito mais do que uma criança franzina que tem ossos finos, isso é genético. Então, tem criança que come menos, mas tem que comer no horário para que coma o melhor possível. Você estava falando de alguns alimentos, né, que assim, come mais, come menos. Acontece também essas comparações que os pais fazem no consultório, geralmente, tipo assim, nossa, o meu bebê está com 7 meses e o da minha amiga está com 7 meses, o dela já senta, o meu não senta. Ai, o bebê da minha irmã engatinha e o meu não engatinha. Isso é muito comum, né? Cada um
tem o seu próprio desenvolvimento. Exatamente. Logicamente que no acompanhamento pediátrico a gente vai ter o acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, ou seja, a criança quando nasce ela fica com a mãozinha fechada, depois de 1 mês e meio, 2 meses ela tem que abrir a mão, depois com 3 meses ela já fica olhando mudanças no ambiente, então você vai acompanhando. Agora, não é nada matemático. A criança senta por volta de 6, 7 meses. Agora, tem criança que é mais gorducha, mais molengona, senta com 8 meses. Depende do estímulo. A mãe tem que estimular o bebê. Pegar o bebezinho pela mão, deixar que ele faça força para levantar, fazer isso umas 3 vezes por dia, para ele não ficar aquele neném preguiçoso largado. Agora, andar é que nem dente. O dentinho normalmente sai com 6 meses, os 2 de baixo. Tem criança que tem 8 meses e os dentinhos não saíram. Tem até aquele ditado que diz que o dente que sai mais tarde vai ser mais forte. Não existe nada científico que prove isso. Mas tem criança que anda com 1 ano, tem criança que anda com 1 ano e meio. Por exemplo, minha netinha andou com 1 ano e meio. E hoje é um curisco para andar, para correr. Então, tem criança que engatinha, tem criança que não engatinha, já parte para levantar, se segurar em alguma coisa e dar uns passinhos. Não é obrigado a engatinhar. É importante que exista uma média normal das coisas, sem que seja, não é nada matemático, cada um é um. Às vezes aparece no consultório pais que acham que o filho é pequeno, não cresce muito. E muitas vezes eles não percebem que eles também são pequenos. É uma coisa meio de constituição hereditária, né? Pais pequenos, filhos pequenos. Pai um pouco maior que a mãe, né? Então isso também é uma coisa muito normal, né? Sem dúvida nenhuma. É por isso que existe uma tabela mundial onde existem curvas que são chamados percentis, e aí a primeira coisa que eu pelo menos faço quando o pai e a mãe acham que meu filho é pequeno, meu filho tem o peso baixo, eu falo, eu não vou dizer nada, vamos pôr numa tabela mundial que ela vai dizer como é que teu filho está. Aí você coloca na tabela, ele pode estar na linha 50, ou seja, no percentil ideal, ele pode estar abaixo dos 50, que seria um percentil menor, pode estar acima dos 50, se for um percentil maior. Importante que esteja dentro das linhas. Agora, o fator genético é muito importante. Se você tem um pai com 1,90 m de altura, uma mãe com 1,80 m, por isso que eles dançavam no baile, porque os dois eram altos, porque são altos. O filho vai ter tendência de ter uma média maior, vai ser mais alto na escola, vai ser sempre maior. Isso é genético. Como tem uma mãe que tem uma altura mais baixa, o pai é mais miúdo, a criança vai ter tendência de ser mais miúda. Mas mesmo miúdo ou graúdo, o importante é que esteja nesse gráfico dentro dos percentis normais. É que nem um adulto calça 40, um calça 38, não quer dizer que o que tem calça 38 tem menos saúde do que o que calça 40. Então a criança é importante, não é opinião, é a tabela. A tabela é matemática, você coloca a criança, o peso da criança pela idade, coloca a altura da criança pela idade, coloca o tamanho, a circunferência da cabeça pela idade, e a tabela vai mostrar a normalidade e o percentil que essa criança se encontra. Nós estamos caminhando para uma civilização de obesos, né? É uma vida mais sedentária, apesar de tanto se estimular em atividade física, são muitos alimentos industrializados, refeições rápidas, que acabam levando as crianças muito tempo assistindo televisão, brincando com brinquedos eletrônicos, que acaba levando a uma criança obesa, né? Como deve-se? Porque assim, um regime não pode fazer uma criança que está em crescimento, né? Como que a gente deve cuidar disso? É muito difícil você fazer um regime
uma criança que não entende e ela quer comer uma bolacha, você vai dizer que ela não pode comer a bolacha porque a bolacha engorda. O importante é o horário de você dar essa bolacha. Agora, logicamente que existem crianças que são mais obesas por condição genética, porque a mãe é obeso, o pai é obeso Vai ter a tendência e da na obesidade. família eles acabam comendo coisas muito calóricas e a criança já tem a tendência genética de ter obesa e ainda come muito, vai ser obesa. Mas existem crianças de pais normais que não são obesos que acabam engordando um pouco a mais justamente por erro alimentar. Que é importante que eu disse é o horário. Se a criança come fora de hora, come bolacha fora de hora, toma refrigerante durante a semana, come doce fora de hora, ela vai ter tendência de ganhar mais peso. Então, se você tiver uma educação alimentar, a tendência da obesidade é muito menor, tirando o fator genético. Tem gente que vai ser obeso por genética mesmo. Caloria, é questão de matemática. Alimentos menos calóricos vão engordar menos. Nós estamos chegando numa época, transição de estações, saindo de primavera, indo para o verão. Isso ocorre sempre nas mudanças de estações. Vários vírus circulam e aí aparecem as famosas rinites, as famosas bronquites, tudo que é it, né? Os resfriados, as gripes, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? A gente percebe isso muito no atendimento no pronto-socorro. Tem época do ano que você tem mais infecções das vias aéreas superiores, que 80% ou até mais do que 80% das infecções são vírus. E 20% são bactérias, que são infecções que realmente necessitam de antibiótico. Tem época que a infecção respiratória, viroses respiratórias, todo mundo, toda criança tem, porque vai na escola, vai na creche, um vai passando para o outro, então infecção respiratória. Tem época que você tem infecções por enterovírus, então é vômito, dor de barriga, diarreia, febre. Então são ciclos normais, sazonais, que dependem da época do ano, e é muito comum a criança, quando entra na creche, entra na escola, ficar mais doente. Não é que essa criança tem resistência baixa, é que ela está entrando em contato cada vez com vírus diferentes. Muitas crianças juntas, crianças juntas, compartilham os mesmos brinquedos. Crianças juntas que na casa delas o irmão está doente e ela pegou, daí ela vem, brinca com a criança, tosse em cima da criança e passa, assim vai aquele ciclo de criança ficar mais doente quando está na escolinha. É sempre normal. Eu até brinco, eu falo que escolinha e creche é muito bom, mas é bom para o pediatra, porque a criança não sai do consultório. Ela vem de 15 em 15 dias com uma doença diferente. Acertar. Até ela adquirir a imunidade natural. Alguns cuidados a gente tem que ter na criança, principalmente a criança que está na escola. Um deles, muitas vezes, talvez o pai e a mãe não percebam, mas pode ter algum problema visual ou auditivo que só realmente quando cresce é que acaba percebendo mais, quando entra na escola. Tem algum teste, alguma coisa que esses pais poderiam estar fazendo? Você falou muito em estimular a criança, né? E desde a idade pequenininha mesmo, né? É muito importante essa observação partir desde do nenê novo e depois vai acabar se complementando na escola. Então, muitas vezes o pediatra não tem condição de fazer um diagnóstico de criança que tem problema auditivo, mas a própria família percebe. Uma criança que você bate uma porta e ela não olha, ou você bate palma atrás dela, ela não olha, ou ela gosta de uma televisão muito alta, então você tem que ficar de olho nisso, transmitir isso ao pediatra. O pediatra vai encaminhar para um fonoaudiólogo ou fonoaudióloga
e vai encaminhar para o otorrino, vai fazer um teste aditivo. Às vezes a criança... Já tem até na maternidade, né? Você já pode detectar o teste da orelhinha, teste né? da orelhinha, que já percebe a transmissão através dos dois ouvidos, se é uma transmissão bilateral e homogênea. Agora, problemas visuais, muitas vezes na escola, as professoras percebem pela dificuldade da criança ficar assistindo a aula, olhando na lousa, escrever, a criança força. Então, a escola é comum perceber isso. E o estrabismo? O estrabismo é normal até o 6º mês. Então, um nenenzinho até 6 meses, ele pode olhar e ficar meio estrábico, meio vesguinho. Até o 6º mês é normal. Partiu do 6º mês, já tem que ter um acompanhamento oftalmológico, porque é muito importante, muitas vezes a criança tem que usar o tampão, que é fechar um olhinho para poder acertar, porque se ela não corrigir o estrabismo cedo, mais tarde, mesmo que corrija cirurgicamente, esse olho vai no lugar e vai perder o foco. E aí ela vai ter problema de visão. Então, estrabismo, depois do 6º mês, tem que ser acompanhado pelo oftalmologista. Doutor, está acabando nosso programa. Que pena. Uma pena mesmo, o tema é super grande, com certeza você vai virar sócio, porque aí a gente já vai falar do adolescente. Eu só queria, assim, te agradecer a presença e antes de eu deixar a palavra para você dar uma dica de saúde, até que idade a criança é acompanhada pelo pediatra? Normalmente o cliente, quando o neném nasce com você e você acompanha, aquele cliente fiel, que gosta, porque existe o relacionamento médico-paciente. Tem pessoa que simpatiza com o médico e tem o médico, né, que simpatiza com a mãe, com a criança. Então essa empatia às vezes faz. Então essa criança vai crescendo e você vai cuidando dela com 10, com 11, com 12, com 15, com 16, com 18 anos. Porque você já conhece essa criança desde pequena. Mas normalmente, por exemplo... Pela Sociedade Brasileira de Pela Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria ou no emprego público, num posto de saúde, você atende criança até os 12 anos e a partir dos 12 anos, que já é uma fase de puberdade, de pré-puberdade, de menstruação na menina, de uma série de problemas, já é um atendimento do clínico, do ginecologista e de outros especialistas. Então é até 12 anos. Mas no consultório eu canso de atender a criança e muitas vezes a mãe fala, daria para você dar uma olhada, porque eu também estou com a garganta doendo, então eu acabo olhando a garganta da mãe. Vira o médico da família. Que tem 30 anos, 20 anos. Então é uma coisa mais assim de relacionamento mesmo. Obrigada, viu, doutor? Eu agradeço. Vou deixar a palavra em aberto para você dar uma dica de saúde, como cuidar dessas criaturinhas tão especiais que são as crianças. Olha, a maior dica de saúde que eu gostaria de dar a todos aqueles que estão nos assistindo, primeiro, um prazer estar aqui. Mas a dica seria educação. Educação não significa só não deixar a criança subir no sofá ou não deixar a criança pegar uma coisa que não pode. Educação vem do alimento, educação alimentar. O mais importante de uma criança é horário. Horário para comer, horário para tomar banho, não deixar comer porcaria fora de hora. Isso é fundamental na criação de uma criança. A criança tem que ter horário, porque ela vai ter um desenvolvimento muito melhor. Obrigada, doutor. Eu agradeço. Acabou, gente, mais um programa. Hoje foi bem dinâmico, tirando essas dúvidas de consultório de pediatria. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Um beijo e muita saúde para vocês.